Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor William e hoje nós vamos continuar a nossa aula de Psicologia da Aprendizagem e hoje nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos em relação à teoria da aprendizagem significativa do David Alsobel. Vamos lá, vamos aprender sobre esse teórico e quanto ele tem influenciado a prática pedagógica na educação brasileira. O que é a teoria da aprendizagem significativa? A aprendizagem significativa é o conceito central da teoria da aprendizagem do David Alsobel. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Nós vamos desenvolver isso e aprender hoje esses conceitos e eu quero trazer de uma maneira ampla essa visão em relação à teoria da aprendizagem significativa. Vamos lá então. Ela é dividida em alguns conceitos e eu trouxe aqui. O primeiro é que o aluno, a partir dessa teoria, ele precisa analisar termos desconhecidos, ele precisa compreender o enunciado, elaborar explicações, selecionar explicações e socializar o atingido em relação ao conteúdo aprendido. Isso quer dizer o quê? A teoria da aprendizagem significativa, ela coloca o aluno como centro do aprendizado, onde ele é aquele aluno ativo do conhecimento, não aquele aluno que fica só na passividade, recebendo conhecimento, tá ok? Qual é a visão dessa teoria? Para o Ausubel, a ideia era ampliar e reconfigurar os conhecimentos. Isso quer dizer o quê? Que a partir de ampliação e da reconfiguração dos conhecimentos, é possível ampliar os conhecimentos que eu trago comigo dentro do processo de ensino-aprendizado. Como que isso é possível? Então, o Alsobel, ele diz que a criança, ela traz consigo uma bagagem, ela tem experiência, ela tem conhecimentos, ela tem opinião, ela tem a capacidade de desenvolver novas aprendizagens. E com esses conhecimentos, o que espera? Ao final, espera-se que a mesma alcance o que chamamos de conhecimento socialmente estruturado. O que significa esse conhecimento socialmente estruturado? Quer dizer que o conhecimento que ele aprende dentro do contexto de sala de aula, ele consegue estruturar esse conhecimento de uma maneira com que ele consiga aplicar no seu cotidiano. Isso quer dizer o quê? Que o conhecimento que ele está recebendo naquele momento, a partir das aulas, ele se torna um conhecimento relevante. Então, em termos práticos, isso que significa conhecimento socialmente estruturado. O educando ele consegue aplicar o que ele está aprendendo em sala de aula com a vivência no seu cotidiano, aplicar aquele conhecimento acadêmico ao que ele queira resolver na sua vivência de dia a dia. Então, é basicamente isso. Vamos avançar aqui. O Alsobel, ele desenvolveu o seu estudo e eu dividi ele em etapas aqui para que nós possamos compreender melhor aqui como que ele funciona na prática. Como que esse conhecimento ele é atingido? Então tem o primeiro momento. Qual o primeiro momento dessa teoria? Que as aulas elas precisam ser iniciadas com perguntas, porque quando eu inicio a minha aula com pergunta, isso vai possibilitar com que a criança ou adolescente construa uma tese. E essa tese, ela não vai importar se é uma tese verdadeira ou falsa em relação ao conhecimento. Então, é diferente de eu iniciar trazendo já uma teoria, contextualizando a minha aula naquele momento, e sim iniciar uma aula com uma pergunta de provocação para o meu aluno. Quando eu inicio minha aula com uma pergunta de provocação, o que acontece? O aluno ele começa a refletir e trazer o que ele tem a memória em relação àquele assunto, e ele começa a linkar com um conhecimento que será elaborado naquele momento da aula. Então esse é o primeiro momento, iniciar a minha aula a partir de pergunta. O segundo momento, aqui já tem mais a função do professor aqui, onde que o professor entra nesse momento aqui. O professor ele tem um papel de questionar as respostas dos alunos. Então, quando ele lança a pergunta, no primeiro momento,
o aluno ele começou a formular suas ideias, então o professor vai entrar com uma interferência aqui. E ele tem essa função de intermediar esse conhecimento a partir do questionamento, dos saberes elaborados naquele momento ali. Então esse é o segundo momento da teoria. O terceiro momento é uma síntese. O que seria essa síntese? É a junção da dúvida e o questionamento do professor em relação aos conteúdos estudados. Quer dizer o quê? Que a dúvida que o aluno tem em relação à pergunta que foi feita ou outras dúvidas que vão surgindo ao longo do estudo e é juntado com um questionamento do professor em relação aos conteúdos estudados. E o que acontece? Vai possibilitar o que Alcio Bell falou, chama-se um estudo individualizado. Quer dizer o quê? Com que o aluno tem dúvida, ou a dúvida que o professor lançou, que é a ideia da pergunta que o professor lançou naquele momento, e o questionamento que o professor está fazendo durante as aulas, a partir das suas perguntas ali em determinado conteúdo, irá conduzir o aluno a ter um pensamento individualizado em relação àquele assunto. Então, automaticamente, esse aluno ele conseguirá realizar uma síntese do conteúdo aprendido. Então, esse é o terceiro momento dessa teoria. A ideia de ampliar conhecimentos é o quarto momento. O que seria ampliar conhecimentos nessa teoria? Quer dizer o quê? Que quando o aluno ele amplia o conhecimento, ele vai apresentar para os seus pares suas ideias, ele vai expor o que ele aprendeu, ele vai construir, ele vai externar o que ele está aprendendo naquele momento. Por quê? Porque a aprendizagem nessa teoria aqui, ela é focada no aluno, com o aluno e para o aluno. Então, essa aprendizagem aqui, ela é centrada no aluno. O foco principal dessa aprendizagem é fazer com que o aluno ele saia daquela passividade de receber conhecimento só em sala de aula e se tornar um aluno ativo do processo educativo, onde ele participa, onde ele reflete, onde ele expõe suas opiniões, onde ele constrói novos saberes e ele socializa para os demais colegas em sala de aula. Qual que é a importância da aprendizagem significativa? A ideia aqui do Ausubel, ele disse assim, ó, o idealizador do conceito da aprendizagem significativa a todo momento prevê a necessidade de o aprendiz se colocar como sujeito ativo e não passivo no processo de aprendizagem. Era o que eu estava falando no slide anterior. Para o Ausubel, é a ideia que o aluno ele seja um aluno passivo de conhecimento, desculpa, não passivo, ele se torna um aluno ativo do conhecimento e rompa com essa passividade de só ficar recebendo conhecimento. Porque de verdade, se ele ficar só recebendo conhecimento, ele não se tornará um aluno ativo do conhecimento. E aqui a ideia de a gente finalizar esse autor e essa teoria. E qual a importância da aprendizagem significativa para o aluno? Como nós podemos ver isso no contexto de sala de aula? Nós podemos dizer assim, ó, que quanto mais significativa a aprendizagem, mais clareza ela tiver na hora da sua apresentação, na hora dos questionamentos, na hora da sua pergunta, mais ela terá uma funcionalidade de oferecer novas possibilidades para os educandos a partir de outros conteúdos. Então ela precisa ter objetividade, ela precisa ser clara. O professor que está conduzindo as perguntas no momento da aula, ele precisa entender quais são as perguntas importantes para aquele conteúdo a partir da realidade das experiências que os alunos trazem consigo e as suas bagagens durante a aprendizagem de sala de aula. E aqui a escola, né, trazer o contexto para a escola tem um papel de gerenciar as aprendizagens. Não quer dizer que a escola só faz isso, não quero reduzir a escola a estar só cuidando da aprendizagem. A escola faz outras coisas, realiza outras intervenções. Mas no nosso caso aqui, nós estamos focando na aprendizagem. A escola tem esse papel de intermediar essa aprendizagem com que ela se torne uma aprendizagem motivadora, uma aprendizagem onde o aluno sente-se atuante, onde ele sente-se protagonista da sua história. O Ausubel ele fala muito da questão dos mapas conceituais. Esses mapas eles podem ampliar as possibilidades de aprendizagem. Vou dar um exemplo aqui. Se você fez o desenho de uma planta em ciências, você consegue fazer um mapa conceitual dessa planta. Qual a importância dessa planta?
se é uma planta frutífera, se é uma planta venenosa, se é uma planta que pode ajudar na saúde ou não, quais são as partes dessa planta. Então, dando um exemplo aqui na aula de ciências, os mapas conceituais, o Ausubel ele trabalha muito essa questão porque ele ele comenta e ele defende que os mapas conceituais eles trazem uma ressignificação na aula e trazem um momento de aprendizado. Então, por isso que ele defende os mapas conceituais na aula dele. Outra coisa que ele defende também que as novas tecnologias elas fazem parte do seu estudo. Informática, linguagem de programação, a própria robótica, outras aulas que envolvam tecnologia, porque a tecnologia ela cria novas possibilidades e ressignificam os saberes. Então, o Ausubel também defende a ideia de você trabalhar com as novas tecnologias no contexto de sala de aula. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O Ausubel ele é muito importante porque ele tem influenciado diretamente a atualidade da educação brasileira. Tá ok? Nos vemos na próxima aula e um grande abraço para vocês.